Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a compulsão. Meu nome é Stephanie. Sou a filha mais velha de 3 irmãs. Nasci em um lar católico e a minha mãe sempre nos levava à igreja. Tive uma infância muito feliz. Minha mãe era muito presente, cuidava das filhas e da casa, enquanto meu pai trabalhava. Ainda quando criança, por volta dos 7 anos, desenvolvi a compulsão alimentar. Tudo começou quando meu pai ficou desempregado por um curto período e passamos dificuldades financeiras. Chegou a faltar o alimento por um período em casa, por alguns dias. Lembro-me como se fosse hoje. Em menos de uma semana, uma igreja evangélica próxima de casa nos ajudou levando alimentos e tudo voltou ao normal. Porém, eu não percebi que ali havia se instalado um grande trauma. Só descobri isso anos depois, ao realizar o meu segundo ciclo do 30 semanas, durante a escrita das memórias. Após aquele episódio, mesmo sendo uma criança magra, passei a comer em excesso, com medo que a comida voltasse a faltar. Nunca me esqueci da cena da minha irmã pedindo leite e não tendo, e do meu pai nos servindo arroz com ketchup. Até hoje, não consigo comer isso sem lembrar daqueles dias. Graças a Deus, meu pai logo conseguiu outro emprego. Segui minha vida normalmente, mas a compulsão piorou muito durante a pandemia. Posso dizer que ali foi o meu fundo do poço. Trabalhei na linha de frente do Covid-19, enfrentando a exaustão, plantões intensos e muitas perdas. O meu único alívio parecia ser a comida. Comia até passar mal, como uma forma de recompensa e de aliviar toda a dor. Cheguei ao 30 semanas em 2024, quando tratei outros assuntos. Em 2025, decidi assumir a minha compulsão alimentar e reconhecer que precisava de ajuda. A decisão mais difícil foi admitir que eu não tinha controle, que dizia ter. Iniciei um novo ciclo do 30 semanas, junto com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Cada semana, cada partilha, cada pequena vitória fortalecia a minha esperança. Eu esperava ansiosamente pela sexta-feira para compartilhar mais uma semana de superação. Por volta da semana 25, a minha psicóloga me deu alta dizendo que havia aprendido a controlar a situação. No endocrinologista, todos os meus exames haviam melhorado. Também compartilhei com a minha confidente que faria cirurgia bariátrica, mas no fim do ano, o meu médico cancelou o procedimento. Não foi fácil, mas o Espírito Santo me direcionou dia após dia e continua me ajudando até hoje. Hoje celebro uma saúde restaurada, mais disposição para servir a Deus, trabalhar, treinar e viver. Celebro também que há quase um ano não tenho episódios de compulsão alimentar. Já eliminei quase 20 quilos nesse processo. E muitas pessoas dizem que estou mais feliz. A minha conexão com o Espírito Santo é extraordinária. Sinto sua direção quando percebo que estou prestes a exagerar. Sou profundamente grata ao 30 semanas e à minha confidente, que me ouviu com muito amor durante todo o processo e sempre me motivou a cuidar de mim. Quero deixar uma mensagem para vocês. Nunca menospreze o seu problema, achando que ele é menor que o do outro. Deus conhece a sua dor e se importa com ela. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento, como a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Deus me sustentou até aqui. Obrigado pelo silêncio de vocês.
Muito boa noite, igreja. Como vocês estão? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da ansiedade, nas áreas da ansiedade, da sexualidade, e por aí vai. Eu tô tentando enumerar, que são bastantes. Meu nome é Alan. Como vocês estão? Espero que bem. E é uma honra estar aqui. O 30 Semanas, ele para mim é uma das minhas ferramentas favoritas da nossa igreja, porque é um ambiente onde nós podemos abraçar as nossas vulnerabilidades de uma forma muito positiva. Enquanto nós vivemos num mundo que está constantemente em busca da perfeição, nós temos o desafio de conseguir, então, através das nossas imperfeições, ser mais parecidos com Cristo. E é tão legal esse ambiente que você está. É um lugar que exige muita coragem. São poucas pessoas que estão dispostas a estar no lugar que você está, de abrir seu coração, de assumir suas falhas, de estar aberto para receber cura. Então eu queria que você aplaudisse a Jesus pela sua vida mais uma vez. Você está no melhor lugar que você poderia estar aqui. Eu queria começar esse temporano. Tenho certeza que Jesus vai falar a tua vida nessa noite. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado, Pai, por esse ambiente de cura. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus, Pai, que nos traz a salvação, que nos traz a cura, que nos chama para sermos mais parecidos contigo. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha com o teu amor, a tua paz, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Sabe, gente, Jesus ele tem um bom senso de humor, porque às vezes ele coloca a gente para falar de coisas que ele vem trabalhando, sabe? Hoje a gente vai falar sobre uma das áreas que, talvez não, é a área que o Senhor mais vem trabalhando no meu coração, que é a respeito de entregar o controle. Entregando o controle de tudo a Jesus. Eu não sei no seu caso, mas para mim eu posso afirmar, não é fácil não. Lá em Salmos 37:5 vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deixa eu contar uma história para vocês. Como eu disse, o Espírito Santo vem trabalhando a respeito desse tema comigo desde muito tempo. Mas houve uma situação em que isso ficou muito marcado para mim. Eu me lembro que com 18 anos foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu fui convidado para participar de um evento. E ali, eu muito novo, sozinho, embarco no avião, um voo longo. E eu lembro que eu acordo na metade desse voo e de repente o avião estava tremendo. Ali eu estava experimentando a minha primeira turbulência. Mas assim, gente, na minha cabeça é aquela turbulência de converter ateu, entendeu? Porque eu estou sentado lá, o avião chacoalhando, eu olho para frente, nessa hora tem duas aeromoças aqui cochichando e eu imaginando na minha cabeça e na minha mente ansiosa, elas já falando, o avião está caindo, não vai dar certo. E aí eu já começo a ficar ansioso com aquilo. Nessa hora, nem sei se tinha um neném no avião, mas eu comecei a ouvir um neném chorar, entendeu? E aquele barulho, todo mundo meio desconfortável. Aí eu falo, poxa, eu vou abrir a janela então, né? A hora que eu abro a janela, estava tudo branco, falei, pronto, morri, eu nem percebi. Vai estacionar o avião, vai estar Jesus aqui, ô filho, bem-vindo. E ali eu comecei a ficar extremamente ansioso, preocupado com aquela situação. E eu confesso para vocês que a minha vontade naquele momento era de levantar, ir correndo até a cabine do piloto, pegar o controle daquele avião e pousar. Graças a Deus eu não fiz isso, senão eu nem ia estar aqui para contar a história. Mas aí eu lembro que passa um tempo, alguns minutos depois, o avião estabiliza, e aí o Espírito Santo começa a falar comigo. Ele fala, Alan, o que aconteceria se você conseguisse chegar até aquele lugar e assumir o controle do avião? E aí eu falei, Jesus, eu nunca pousei um avião na minha vida. Provavelmente aquele avião ia cair.
E aí o Senhor começou a me falar sobre como muitas vezes na nossa vida, nas turbulências da nossa vida, nas áreas da nossa vida, nós queremos estar nesse lugar de assumir o controle, de tentar voltar para um lugar que, num dado momento, pode ser até o mais confortável para você, mas aquilo vai te levar à destruição. E sabe o que é interessante? Quando a gente fala de turbulência de avião, quando o avião, para ele sair da turbulência, ele precisa sair da nuvem, então ele precisa subir. E eu, com certeza, se eu estivesse no controle daquele avião, eu ia querer descer. Descer para onde? Para o chão. Para onde é firme, onde meu pé toca. E aquilo começou a ficar no meu coração, sabe? Porque eu também percebi que nas minhas áreas de recuperação, muitas vezes eu prefiro descer alguns degraus, porque é mais seguro aos meus olhos humanos, do que continuar indo cada vez mais para o alto, aonde existe cura. E eu estou contando essa história, e esse é só um exemplo de tantas outras situações que o Espírito Santo foi me moldando e me ensinando a respeito de entregar o controle. Porque, como eu falei, entregar o controle nem sempre é a tarefa mais fácil, mas com certeza é a melhor opção. E sabe por que é a melhor opção, gente? Porque existem promessas de uma vida plena para a sua vida, para você. Existem promessas de uma vida abundante. É como diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Mas entregar o controle também é desafiador, porque nós não podemos ser seletivos. Não adianta a gente falar que a gente está entregando o controle para Jesus e entregar, sei lá, a sua ira, mas a sua sexualidade continua fora das mãos dele. Não adianta nada você querer entregar o controle para Jesus das suas finanças, mas aí quando você está, sei lá, no trânsito, é literalmente o velho homem que está dirigindo aquele carro. Então, entregar o controle significa em sua totalidade, você de fato deixar Jesus conduzir todas as áreas da sua vida. E é aí que para mim entra esse processo, sabe? Porque eu estou constantemente encontrando áreas da minha vida que eu preciso entregar o controle para Jesus. É assim com você também? Que bom que eu não estou sozinho. Que bom. Mas a gente vai junto, amém? Vamos conseguir. E sabe, meus amigos, a gente não pode ter meio termo. Se você não entregar tudo para Cristo, você não está entregando nada. Se você está entregando apenas a metade para Cristo, você não está entregando nada. Então, no reino de Deus, nós precisamos entregar, mas entregar tudo. Entendeu? E como diz lá em Efésios 4:13, vai dizer assim: cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só que interessante o que a gente vai ver aqui em Efésios, a palavra de Deus nos mostrando que nós não podemos ficar sendo levados por ideias, por doutrinas, por caminhos, por tentações que nos levem a um lugar que não é o lugar da maturidade de estar no centro da vontade de Deus. E se naquela época já sabiam que isso ia acontecer, imagina hoje. Constantemente nós somos convidados a tirar os nossos olhos daquilo que Jesus tem para a gente. Você está aqui, você vai num culto, você está no seu GDC, você está ali cheio, mas de repente passa algumas horas e você está no seu quarto, na sua casa, com seus próprios pensamentos, com o seu Instagram na mão. E ali é o momento que nós precisamos decidir o que vamos fazer. E sabe, eu poderia citar muitas áreas que se encaixam nessa relação, mas uma, para mim, que fica mais latente a respeito de decisão é a questão da sexualidade. Porque o sexo, ele não é apenas um ato, mas é o reflexo de visão de um mundo.
Então, eu lembro que por muitos anos, e eu ainda estou em recuperação, eu tentei buscar cura, sabe? Parar de consumir pornografia. Até que chegou um momento que eu entendi que eu estava tratando essa área da minha vida não como alguém maduro, mas como uma criança. Eu até tentava buscar cura, mas eu sempre deixava uma brecha, sabe? E aí eu comecei a radicalizar mais, a tratar isso como, de fato, algo sério, como eu nunca tratei durante toda a minha vida. Comecei a buscar terapia, vim para ambientes como esse, comecei a conversar mais com pessoas, comecei a entender que sexualidade, ela tem a ver com algo que é espiritual, mas também biológico, passa por algo social, a forma como a gente, no caso, cresce enxergando o sexo oposto, e por aí vai. Então, eu entendi que eu precisava, de fato, enxergar as minhas áreas de recuperação com a devida maturidade. Será que você não tem encontrado cura plena, porque ainda falta tratar essa área com a devida maturidade? E o que é maturidade aqui? É você não deixar brechas. Se precisar, deleta aquela rede social. Se precisar, arranca a porta do seu quarto, entendeu? Se precisar, para de dirigir, falando, eu não tenho condições. A ira vem, entendeu? Eu não sei quais são os posicionamentos que você precisa tomar para tratar essa área que você está vencendo. Mas escolha fazer isso com toda a seriedade do mundo, com toda a maturidade do mundo. E assim a cura vai vir. Lá em Colossenses 3,10 vai dizer: se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, gente, existe um modelo perfeito, que é Cristo. E nós precisamos relembrar algumas coisas. Primeiro, que nós somos seres relacionais. Então, no seu processo de cura, você precisa se relacionar com Deus para andar com o tanque cheio, mas o seu relacionamento com as pessoas também vão te impactar. Não é à toa que a gente tem os nossos grupos aqui de partilha. Outra coisa, a nossa verdade é o que a palavra de Deus nos afirma. Existe um padrão, um modelo, que é a Bíblia vai nos trazer. Onde há pecado, há redenção. Outra coisa para você se lembrar. E agimos em amor para a restauração em Cristo. Então eu queria rapidamente agora compartilhar com vocês alguns pontos para você entregar o controle da sua vida a Jesus. Primeiro deles, entregue suas vontades a Deus. Lá em Gálatas 2,20 vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não sei vocês, mas eu já tive orações com Deus do tipo assim: Jesus, se eu pudesse que essa área de recuperação desligasse que nem um interruptor, seria a coisa mais legal do mundo. Você já pensou isso? Às vezes eu penso toda hora: Jesus, eu não aguento ter que conviver com essa área de recuperação. Se eu pudesse tirar da tomada ela e não precisar mais sentir, e não precisar mais desejar, e não precisar mais ouvir minha carne gritar, eu faria isso. Mas a gente sabe que não é assim. Enquanto eu não for para o céu, você for para o céu, ou Jesus voltar, tem coisas que a gente vai ter que lidar. Mas aqui, gente, o que fica para nós é: o que você vai fazer com essa vontade? O que você vai fazer com esse desejo? Você vai entregar para Jesus? Ou você vai entregar para o pecado? Então a gente precisa entender isso. E isso vai se refletir em todas as esferas da nossa vida. No trabalho, no casamento, nos estudos. Então, entregar-se é uma atitude de fé e de coragem. E você precisa, de fato, escolher diariamente o que você vai fazer com as tentações que você está sofrendo, com as situações que você está vivendo. É uma escolha. Às vezes, tudo que a gente precisa fazer é parar um pouquinho para respirar, sabe? Pensar, deixar a voz do Espírito Santo entrar quando a carne estiver querendo falar mais alto. E o mais importante é que existe um padrão do céu para a sua vida, amém?
É como diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é uma transformação que começa também pela sua mente, que depois atinge seu coração, que passa pelo seu espírito, que toca o seu corpo. Novamente, às vezes vai ter momentos que a melhor coisa que você pode fazer pela sua recuperação é sair, dar uma caminhada, correr. Eu, durante o noivado, assim, jovem, né? Casei jovem, hormônios à flor da pele, sabendo que eu estava prestes a casar, conhecer a terra prometida. Só que assim, hormônio não se converte. O que eu fazia? Corria. Gente, eu virei um maratonista no ano do meu noivado, entendeu? Você me via nessa Cambuí todo dia, assim, ó. Saía do college, ia até o final da Cambuí, para conseguir resistir, que a carne gritava. Graças a Deus casei, deu tudo certo. A terra prometida veio. Mas foi fácil não, gente. Eu tinha um grupo de amigos que às vezes a gente falava, cara, hoje parece que até o poste está falando, entendeu? Então assim, a gente precisa entender as nossas limitações e precisa buscar ferramentas para lidar com isso. Então, uma pergunta para você refletir: você tem um desejo de fato de viver uma nova vida, entregar tudo esse controle para Jesus? Segundo ponto aqui, obedeça aos direcionamentos de Deus. João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Entregar o controle para Jesus significa deixar Ele frustrar seus planos. Essa é uma das minhas orações padrão. Jesus, se isso não for da sua vontade, frustra meus planos. Não me dá nem a chance de escolher, que eu não tenho capacidade, eu vou escolher errado. Deixa só aquilo que é a sua vontade. E a obediência, gente, ela encurta caminhos. Ela faz você chegar à cura muito mais rápido. Porque obedecer é se proteger. Toda pessoa que decide obedecer a Deus e aos seus mandamentos encontra uma vida melhor e mais feliz. Porque você se protege de decisões erradas. Pensa só, gente. Nós servimos a um Deus que é o Criador de tudo. Nós temos o manual da vida, que é a palavra de Deus. Pensa se não é muito mais seguro você entregar tudo isso a Jesus. Pensa se Ele não vai conseguir ajudar você a ter uma vida melhor. Só que sabe qual que é o desafio? E eu vejo isso muito no contexto de juventude, cuidando de jovens universitários aqui na igreja, junto com a minha esposa, é que muitas vezes nós queremos a obediência, mas para a obediência vir, nós queremos primeiro a revelação. É como se Jesus falasse: olha, filho, eu quero que você dê 2 passos para lá. E aí você fala: tá bom, Jesus, mas por quê? O que eu vou ganhar com isso? O que você... Entendeu? Você começa a perguntar. E aí você condiciona a sua obediência a uma revelação. Mas muitas vezes vai ser o contrário. Primeiro você obedece, depois Jesus revela. Primeiro você dá um passo, Jesus traz mais um pouquinho. E aí você vai caminhando, entendeu? É como Pedro, ao sair do barco. No momento que ele desvia o olhar dele, ele cai. Só que ali, o que acontece? Jesus puxa ele de volta. E Pedro, ao mesmo tempo que era um cara muito difícil, ele estava ali, sabe? E ele tinha grandes revelações a respeito de quem Cristo era. Então não queira, gente, obedecer, condicionando a Deus te revelar tudo. Às vezes Ele quer que você obedeça primeiro, e depois as coisas vão se encaixando. E também não queira obedecer novas ordens, se nem as antigas você obedeceu. Se tem alguma pendência de obediência na sua vida, você vai precisar escolher. Obedecer primeiro aquilo lá. Como é que está a sua listinha de itens para obedecer a Deus? Vamos zerar isso, para que isso possa te levar para um outro nível. Obediência em amor é leve, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. E se Deus te pedir alguma coisa que custa muito, você é capaz de entregar?
Se Deus te pedisse alguma coisa que, sei lá, talvez um relacionamento, talvez um grupo de pessoas que você convive, será que você tem a coragem de conseguir? Então é importante a gente refletir se existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida em sua vida. Terceiro ponto aqui, siga o exemplo de Jesus. Vamos ler juntos aqui? Cadê? Aqui, obrigado. Vamos ler juntos aqui no 3? 1, 2, 3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele está falando para a nossa atitude ser a mesma atitude daquele vizinho irado? Não. Ele está falando para sua atitude ser a mesma atitude daquelas pessoas do trabalho que você sabe que trai o cônjuge? Não. Ele está pedindo para você ter a minha atitude? Não. O nosso modelo é do homem mais perfeito que pisou nessa terra, que é Cristo. Então as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir diante das situações, tem que ser igual a Cristo. E a gente precisa tomar cuidado com a impulsividade, sabe, gente? Eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH. Você percebeu no começo, quando minha mente já estava toda perdida, até eu voltar aqui e começar. Porque a minha cabeça, ela está pensando aqui, ela está pensando em mais 30 coisas, assim, ó, muitas janelinhas. E um dos desafios do TDAH é a impulsividade. Você faz e não pensa muito, sabe? E aí agora eu estou tendo que fazer esse exercício de ir mais devagar, de começar a perguntar a Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E aí sim, me movendo. E olhar para Jesus é ter um modelo que é perfeito, que não falha. O que Jesus faz diante das tentações que ele sofre no deserto? O que Jesus faz diante dos momentos difíceis? O que Jesus faz? A gente precisa entender e replicar isso. E tem uma coisa que Jesus fazia, era andar de tanque cheio. Como Lucas 6,12 vai dizer, naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar. Lá em Mateus 26,36, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ou seja, gente, se o próprio Filho de Deus tinha uma vida constante devocional, como que a gente vai conseguir vencer sem isso? Você não pode andar com o tanque vazio, não. Tem que ter leitura bíblica, jejum, oração. Porque de tanque vazio, uma hora, o carro para, entendeu? Então você precisa estar sempre andando de tanque vazio. E mais do que isso, precisa andar de tanque cheio. Desculpa. Olha o TDAH aí, falei para vocês. Vocês estão vendo na prática como é que é. Mas a gente tem um modelo, meus amigos. É Jesus. Um dia a gente vai se encontrar com Ele. Vai ser maravilhoso, entendeu? Mas até lá a gente tem a alegria de poder experimentar a jornada que é ser parecido com Ele todos os dias. Isso é muito precioso. Como que você tem refletido Jesus nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu relacionamento com Deus? Existe alguma área da sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Então a gente precisa refletir. E para fechar aqui, creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. É boa. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Olha que lindo isso. Ele afirma, eu conheço os planos que tenho para você. E ele vai falar quais são esses planos. Planos de te fazer prosperar, planos de não te causar dano. Porque quando Deus tira algo da gente, ou a gente está diante de um desafio, a gente se coloca nesse lugar de quase como se Deus estivesse conspirando contra você.
A gente precisa sair dessa posição, sabe? Deus, Tu és Deus nos momentos bons, nos momentos em que eu vou ganhar, que eu vou conquistar, mas Você também é meu Pai nos momentos que eu vou perder. Eu ouvi uma frase que me impactou muito. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Talvez Jesus está derramando muita coisa na sua vida para te abençoar, mas Ele também pode estar querendo tirar algumas coisas para também te abençoar. E aí a gente precisa exercer isso, essa fé que confia que Jesus tem algo. Deixa eu contar para vocês e aí a gente vai orar. Eu me lembro que no final da minha faculdade, eu tive uma crise de burnout muito grande, por muitos anos trabalhando ali, em vários períodos. E aí eu lembro que eu fico uns 3, 4 meses numa crise de burnout, sem conseguir respirar, eu chorava, não tinha motivo, eu entrava em depressão, e eu estava ali naquele ambiente. E o que eu mais queria naquele momento era sair da minha faculdade e me formar. Só que para isso eu precisava estagiar. E aí eu consigo uma vaga de estágio. O estágio para mim era muito mais do que simplesmente ali uma coisa que ia mudar minhas finanças, mas era uma porta de salvação. E aí eu vou conversar com o meu pastor. E aí vai a obediência. E eu lembro que eu conversei com o Fabão, contei dessa situação. Ele falou, Alan, e se você fizesse o college? Aí eu falei, Jesus, para eu fazer o college eu tenho que deixar o estágio e ficar 1 ano a mais na faculdade. O que eu faço? Eu lembro que eu vim fazer uma entrevista com o pastor Marcos com um contrato de estágio ali na bolsa. E eu decido me entregar para Jesus. Falei, Jesus, eu vou obedecer que eu creio que você falou com o meu pastor. Algo para mim. E ali eu começo college, e ali é um grande ponto de virada na minha vida. Algumas coisas que Deus traz. Primeiro Ele fala, Alan, toda essa grana que você ia ganhar, essa porta vai ser aberta. Então, antes de eu começar o college, eu consigo fechar um outro trabalho que era literalmente 1 ano de salário daquele estágio. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquela empresa decidiu não vir para o Brasil. Se eu não obedecesse meu pastor ali, eu nem ia ter emprego. Terceiro ponto, no final do college, eu consigo outro estágio, num lugar que eu queria muito mais, que era o sonho da minha vida. Então, a obediência sempre traz bênçãos, mas nem sempre vai ser fácil. Lá em Efésios vai dizer, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A gente precisa, sabe, em todas as coisas, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações, de fato, decidir se sujeitar, se submeter a Cristo. Porque, como diz em Romanos, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Eu queria te lembrar de uma coisa, você é amado por Cristo. Ele tem bons planos para você. Eu queria te lembrar uma coisa, a sua identidade é garantida na cruz. Não é o pecado que vai deformar ela. Eu queria te lembrar mais uma coisa. Jesus estará lá para te levantar nos momentos difíceis. Mas Ele também estará lá para te fortalecer, para que você vença as tentações. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa hoje de fato entregar para Jesus. Mas eu queria te dar alguns segundinhos para você fechar seus olhos e refletir sobre isso. Como eu falei, eu ainda estou aprendendo também. O que você precisa hoje entregar nas mãos de Jesus? O que talvez essa falta de entrega te causou de dano nessa semana? Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração agora. Papai, que o Senhor venha e traga aos nossos corações tudo aquilo que nós
precisamos entregar a Ti. Eu sei que talvez muitos irmãos aqui já entregaram a sua vida, já decidiram de fato tomar essa decisão em algum momento, mas eu sei que isso é um exercício constante. Diariamente nós precisamos, Deus, matar a nossa carne para cumprir a Tua vontade. E eu oro, Senhor, para que o Senhor dê coragem, para que eles de fato possam entregar Jesus. Eu não sei se é uma rede social, eu não sei se é algum bem material, eu não sei se é um relacionamento, eu não sei se é um lugar, eu não sei se é um ministério, mas o Senhor sabe, e eu oro, Jesus, para que o Senhor entregue para eles coragem, para de fato render a Ti, Senhor, tudo que eles precisam. Que eles se lembrem, Pai, que há amor e cura na obediência, e que o Teu Santo Espírito vai ajudá-los na caminhada. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, a nossa vida é uma jornada de entregas. Lá atrás, ainda adolescente, quando eu cheguei nessa igreja, eu decidi entregar minha vida a Jesus. E desde então, todos os dias, eu tenho aprendido a entregar o controle de cada área, de cada lugar. E replicar todos os dias aquilo que eu aprendi lá atrás, de render a Cristo, de me arrepender, de ser curado, à medida que eu me esvazio de mim mesmo e me encho com o Espírito Santo. E eu queria fazer um convite para você. Vou pedir para todos continuarem de olhos fechados, por favor. Talvez você não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus de fato, de se arrepender dos seus pecados e começar por esse passo, de confirmar de uma maneira pública: Jesus, eu digo sim. Talvez você veio nos visitar, é a sua primeira vez nesse ambiente, mas essa é uma decisão que dá início a tudo. Então, eu queria aqui fazer uma oração com vocês podem repetir comigo se quiser, por favor. Senhor Jesus, eu entrego tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que sonho aos Teus pés. Perdoe meus pecados, restaura minha vida e me dê, Senhor, uma nova chance de recomeçar. Em nome de Jesus, amém. Se você está entregando a sua vida a Jesus, fez essa oração de entrega pela primeira vez, fique à vontade para dar um sinal com sua mão. Se você deseja tomar essa decisão, existe alguém aqui que você não teve ainda essa oportunidade e deseja hoje? Existe alguém? Amém. Ou talvez você sente que precisa voltar mesmo a caminhar com Cristo. Você já, em algum momento, tomou essa decisão, esteve, talvez, caminhando com Jesus, numa igreja, e agora você entende que é hora de voltar mesmo, sabe? De dar um reset e viver essa nova vida de fato. Tem alguém aqui que deseja voltar a caminhar com Jesus, se reconciliar com Ele? Dê um sinal com suas mãos, se é o seu caso. Ok. Ou existe alguém aqui que deseja se batizar? Você deseja tomar essa decisão pelo batismo? É uma decisão muito importante, profética. Glória a Deus. Então, se você decidiu tomar uma dessas decisões, depois você pode falar com um dos nossos irmãos, ou também escanear esse QR Code. A gente quer poder estar próximo de vocês, caminhar juntos. Mas eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, para a gente orar aqui para o próximo momento. Em nome de Jesus, gente, você vai conseguir entregar tudo aquilo que você precisa a Cristo, amém?
Tenha coragem, Jesus está com você. Eu tenho certeza que isso vai trazer bênção para a sua vida. Papai, muito obrigado, Jesus, por essa linda noite. Muito obrigado, Pai, por esse ambiente de cura e de transformação. E que agora, Pai, eles possam se conduzir para o próximo momento. De fato, Senhor, tendo essa convicção de que se eles entregarem tudo a Ti, Senhor, essa será sempre a melhor opção. Pai, que não falte, mais uma vez, como eu já orei anteriormente, coragem para eles darem esses passos de fé e obedecer. E que eles sejam completamente curados e transformados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Boa partilha.